o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina, que Ele reine na nossa vida. Eu quero louvar a Deus nessa manhã, pelo nosso ministério de louvor, pelos músicos que têm se dedicado e nos ajuda tanto, né? Para apresentarmos o nosso culto comunitário, que coisa preciosa, e também o pessoal da transmissão, para que você possa estar assistindo aí na nossa casa. Nós temos uma equipe muito dedicada, que tem servido o Senhor de todo o coração. Louvado seja Deus pela igreja Rollins de Suzano, coisa preciosíssima para o meu coração e muito mais para o coração de Deus. O tema da nossa reflexão nessa manhã é: aquiete o seu coração, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, dos versos 1 ao 6. Se você puder ficar de pé, nós vamos ler esse texto. Quem tiver com a NVI pode ler comigo. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei? Ô glória. Continua. Vocês sabem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pai bendito, pedimos que o Espírito Santo nos fale profundamente aos nossos corações. Nós queremos demais ouvir a Tua voz. Como igreja, queremos ser edificados. Como igreja, queremos ser mais parecido com Jesus, mais agradável aos Teus olhos. Assim, nessa expectativa, nos colocamos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Não se perturbe o coração de vocês. Essa foi a ordem de Cristo para os seus discípulos. Como lidar com isso? Perturbação é algo que complica a nossa vida, não é? Ele embaralha os nossos pensamentos, ele afeta os nossos relacionamentos, ele bagunça a nossa vida e faz a gente perder o rumo. Quando a nossa cabeça não está boa, a gente tem mais chance de fazer besteira. Agora, Jesus diz isso para os discípulos: não se perturbe o coração de vocês. O contexto, você precisa voltar um pouco no capítulo 13, e você vai perceber que os discípulos tinham motivos mais que suficientes. O momento que eles estavam vivendo, seria natural eles ficarem tensos, ansiosos. Ali Jesus fala o que no capítulo 13? Ele dá 3 informações. Uma delas já seria bastante, mas 3 informações que desestabiliza os discípulos. Primeiro ele fala que um dos 12 mais íntimos de Jesus iria traí-lo. Isso já mexeu com o colégio apostólico. Haveria traição no meio deles. Que coisa! Como alguém ousaria trair o Filho de Deus? Segunda coisa que ele fala, e esse fala diretamente para Pedro. Lembrando que Pedro era o mais audacioso. Era o primeiro a se apresentar. Pedro era como que o líder entre os discípulos.
E para Pedro, Jesus fala que ele iria traí-lo. Gente, que coisa! Se o Pedrão, Pedro fosse brasileiro, acho que ele seria gaúcho, aquele machão. E com tudo aquilo que ele tinha, ele iria trair, o que seria dos demais? Mas não bastasse isso, se fosse pouco, Jesus fala para os discípulos que ele iria partir. Na verdade, ele já vinha falando um tempo, os discípulos não estavam entendendo. E esse caminho que ele iria tomar, os discípulos não poderiam acompanhá-lo. E isso era complicado. Por quê? Os discípulos, até São Bento, ainda acreditavam que Jesus, sendo o Messias, iria libertar todo Israel da opressão e do domínio de Roma. E de repente Jesus fala assim, olha, eu vou embora. Na verdade, Jesus está falando da sua morte. Então, o mundo estava desmoronando sob os pés dos discípulos. Que coisa! E então Jesus fala, não se perturbe o coração de vocês. Gente, é curioso isso, porque se alguém tinha que ficar perturbado, era Jesus. Porque é verdade, alguém iria traí-lo, mas Jesus seria o traído. Alguém iria negá-lo, mas Jesus seria esse negado. Alguém partiria e morreria, e Jesus seria essa pessoa. Jesus estava debaixo dessa carga pesadíssima. E ao invés dele se preocupar consigo mesmo, ele se volta com atenção e cuidado para os seus discípulos. E diz, não se perturbe o coração de vocês. Jesus tinha autoridade para dizer isso. Por quê? Porque com ele não é casa de ferreiro e espeta de pau. Jesus tinha autoridade porque ele mesmo não estava perturbado. A morte não o assombrava. A vida de Jesus estava resolvida. Por quê? Porque ele sabia que a morte não seria o seu fim. A morte não o levaria para lugar nenhum, para a inexistência. A morte não seria nada disso. Ele sabia que morrendo, ele iria para a casa do seu pai. E se tem um lugar que a gente se sente seguro, esse lugar é a casa do nosso pai. Quando tudo vai mal, o refúgio parece naturalmente ser a casa do pai. Quando eu tinha 19 anos, eu não sabia, mas a minha vida ia virar de cabeça para baixo. Eu tinha acabado de passar na academia de polícia militar do Barro Branco. No ano seguinte, eu seria um cadete. 4 anos eu já seria aspirante oficial. E então, de uma hora para outra, minha vida virou. A 2 quilômetros daqui, em frente à estação de trem de Suzano, uma mulher desavisada atravessa a rua. E com isso ela bate na frente do carro, ela passa por cima do carro do pastor Mitsu, estava trabalhando para a igreja, preparando as coisas para o Natal. E aquilo ali, eu vi pelo retrovisor a mulher caindo, aquela multidão, porque era a hora do rush, se aglomerando. Eu dei ré, eu peguei aquela mulher, levei para o hospital, mas eu sabia, a partir daqui, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Estava tudo certo para entrar no Barro Branco. O que eu fiz? Assim que eu deixei a mulher, a primeira coisa que me veio à cabeça é, eu vou na casa do meu pai. É lógico, eu morava com meu pai, mas o que eu queria era o meu pai. O meu pai é tudo que eu queria. Apesar que ele não ia poder fazer nada. Ele não ia poder fazer o relógio voltar no tempo. Mas o que eu queria era isso, e eu fui. E o meu pai me acompanhou para fazer o BO na polícia e tudo mais. Apesar dele não poder fazer nada, como foi precioso ter o meu pai comigo. Só que a gente está falando de um pai muito maior. O pai de Jesus é o criador do universo, é o sustentador de todas
todas as coisas. É para essa casa que ele ia. Então, Jesus ministra ao coração dos discípulos, apontando para o céu. Agora, hoje, muitos não acreditam no céu. Fala, como que hoje, em pleno século 21, com toda a ciência à nossa disposição, alguém pode acreditar numa fantasia infantil como o céu? Uma ilusão criada pelos religiosos para prender as pessoas. Mas nós não somos desses, amém, irmãos? Nós cremos que existe um céu. E nesse céu, aliás, o céu é céu porque Deus lá está. O céu é a habitação de Deus. E lá, nessa habitação hoje, está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, à sua destra, intercedendo por nós. Jesus chama o céu de casa de meu Pai. E lá, o Senhor tem um lugar preparado para os seus. Um lugar maravilhoso. Eu fico pensando como essa verdade tornou-se preciosa para os milhares de crentes que tem alguém que morreu por causa do Covid-19. Ou então aqueles que estão na UTI e com o mínimo de consciência, sabendo que a qualquer minuto pode parar de respirar, o batimento cardíaco vai cessar. Então, vai saber que no instante seguinte estará na presença do Pai, na casa do Pai. O que Jesus quis dizer com vou preparar-lhes lugar? Alguns imaginam que quando Jesus fala assim, olha, eu vou para o céu, então eu vou chamar, vocês conhecem anjo, querubim, serafim, arcanjo, aí deve ter anjos pedreiros. Anjos pedreiros, vem cá, vamos fazer um puxadinho aqui no céu, porque os discípulos da terra vão subir, vão preparar aqui. Fazer um improviso. Essa é uma ideia muito enganosa, gente. Porque o céu não é um lugar inacabado. A ideia de espaço físico não faz sentido na eternidade. Eternidade não existe é o binômio tempo e espaço. Essas coisas é do andar aqui de baixo. Só faz sentido para nós, não no céu. O próprio Jesus deixa isso claro, olha, quando ele fala antes, ele fala que vai preparar lugar. Na casa de meu pai há muitos aposentos, já havia. Antes de Jesus ir, então já estava pronto. Então Jesus não foi para o céu para preparar um apartamento a mais para mim e para você. Está tudo certo. O contexto aqui, qual que é? Morte. Jesus está falando de morte. Morte de quem? A morte dele. A morte dele que prepararia o nosso acesso à casa do Pai. Porque o céu, se por um lado estava pronto, não estava pronto o nosso acesso. A ponte estava quebrada. A morte tinha que acontecer para que eu e você pudéssemos, pela fé, receber essa graça de Deus e então ter acesso ao Pai. A morte de Jesus iria resolver esse problema, essa questão. Então, o preparo que Jesus está falando aqui é a própria cruz. Se não, veja, Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, lá no Calvário, Ele preparou esse caminho. O caminho já foi preparado há 2000 anos, irmãos. Deus não tem que preparar mais nada, já está tudo certo. Jesus fez a obra
completa. Jesus já preparou. Jesus já preparou o caminho. Já preparou o acesso. A obra dele foi perfeita. Não sobrou mais nada para fazer. Ainda essa manhã, na escola bíblica, a gente estava falando sobre isso. Se tem uma doutrina que a gente não pode abrir mão, é de que a obra de Cristo foi plena, perfeita, completa, obra santa, poderosa, obra de Deus. Não sobrou nada, nada, nada para eu e você fazermos. Jesus já fez tudo, louvado seja Deus por isso. O Senhor já realizou a sua obra, gente. Jesus fez isso há 2000 anos. Ele foi. Já está preparado porque ele já foi. E então ele fala: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa tem sustentado milhões e milhões de crentes, desde o início, desde o primeiro século. Tem sustentado o quê? Jesus voltará. Jesus voltará. E quando voltar, Ele vai levar a sua noiva, a sua igreja que somos nós. A igreja constituída por todos os homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Jesus. Que receberam pela fé essa graça bendita e maravilhosa. Essa igreja formada por todos os crentes desde sempre, desde o primeiro século até hoje. Esse é um dos pilares da doutrina Holiness, a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo vai voltar. Gente, aquele que não pode mentir prometeu. Ele prometeu o quê? Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus quer eu e você com Ele. Jesus nos ama. Nós somos preciosos para Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Aleluia! Esse aqui é o brado da igreja. Esperança do povo de Deus. E que tipo de vida a gente vai ter na casa do Pai? A gente não sabe muito bem. Na verdade, palavras escritas são insuficientes para expressar, para descrever a glória que será numa vida completamente diferente dessa vida. Mas para que a gente tenha um vislumbre, sabe, a gente possa arranhar um pouco que seja a verdade, para acomodar a um entendimento humano, limitado. Deus colocou em palavras, através das penas do apóstolo João lá no Apocalipse. Eu queria ler 2 trechos do Apocalipse. Primeiro, no capítulo 21. João tentando descrever. Eu fico imaginando, é lógico, né, isso aqui é um pensamento, eu gosto de escrever. Eu fico pensando no João quando ele tem aquele vislumbre da glória celestial e Deus pega e fala assim: agora você escreve. Você já teve algum sentimento? Um negócio ultrapassa o vocabulário que você tem, você não consegue. Logicamente ele teve toda a assistência do Espírito Santo. Mas eu acho que isso também não deve diminuir, porque ele, lendo, eu imagino que João falava assim: esse povo vai ler, mas não vai conseguir imaginar aquilo que eu vi com os meus olhos. Porque João viu. João teve a graça de ver o que será a vida lá na frente. Mas ele deixou aqui para nós, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E quem bebe dessa água jamais terá sede.
e quem bebe dessa água jamais morre mais uma vez. Que coisa tremenda. Capítulo 22 agora de Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Está falando de nós, gente? Eles verão a sua face, o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Louvado seja Deus por sua palavra. Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para ter acesso à casa do Pai, para o céu, só há um caminho. E essa afirmação, ela choca as pessoas de fora e choca alguns crentes de hoje. Por quê? Fala assim, pastor, a gente vive numa sociedade plural, onde tem muitas ideias. Você não pode ser categórico assim. O certo seria dizer o quê? Não importa em que você crê, desde que você seja sincero. Ou, todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus, desde que você tenha fé. Essa aqui é uma fala comum e assustadoramente na boca de alguns crentes. Gente, nós não somos chamados para sermos politicamente corretos. Deus nunca pediu isso. E basta você ler os evangelhos. Aliás, o próprio Jesus, ele chegou e disse com todas as letras: eu sou o caminho, a verdade, não uma verdade, a vida, não uma vida. Está tudo no artigo, definido, no singular. Somente Jesus é o caminho. Somente Jesus é a verdade, somente Jesus é a vida. É o que Jesus diz. Agora é verdade. A elaboração dessa ideia não foi dessa maneira, mas não estão errados aqueles que dizem que, no fim, todos vão chegar a Deus. E é verdade, gente, de acordo com as Escrituras, no fim, todos, crentes e descrentes, seguidores de Deus e ateus, todos chegarão. Todos os caminhos, em algum momento, vão convergir para a presença de Deus. Ocorre que, de acordo com a Bíblia, todos os caminhos, à exceção de um, vão levar a Deus, sim, mas vão levar à presença de um Deus vestido a sua toga de juiz. Eles vão para o julgamento. E esse julgamento já tem o veredito pronto. Apenas um caminho leva a Deus na condição de Pai. Apenas um caminho vai nos levar diante de um Deus onde nós seremos filhos e não réus. E esse caminho tem um nome. É Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Tem John Huss, ele foi um reformador tcheco, que morreu na fogueira em 1415. E ele tem uma frase famosíssima. Ele diz assim: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Se você que está assistindo
essa pregação agora, considere isso. Talvez você já até desligou o seu computador por causa dessa afirmação, mas é Jesus quem fala. A ofensa de uma verdade vale mais do que 1000 agrados através de uma mentira. Não espere chegar esse dia para descobrir que estava errado. Viva hoje a certeza de uma verdade. Jesus Cristo é essa verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único caminho. Não há outro caminho para o homem e para a mulher chegar diante de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é a única verdade, irmãos. Não uma verdade, mas a verdade de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a vida. Porque não há vida fora de Jesus. Eu quero ler um comentário século XV, né? Tomás A. Kempis, na sua obra magistral Imitação de Cristo, ele faz um comentário soberbo desse versículo. Tomás A. Kempis, livro 3, capítulo 56, quem tem a Imitação de Cristo em casa, diz aqui: segue-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Sem caminho não se anda, sem verdade não se conhece, sem vida não se vive. Eu sou o caminho que deves seguir, a verdade que deves crer, a vida que deves esperar. Eu sou o caminho seguro, a verdade infalível, a vida interminável. Eu sou o caminho direito, a verdade suprema, a vida verdadeira, a vida ditosa, a vida incriada. Se perseverares no meu caminho, conhecerás a verdade, e a verdade te livrará. João 8, 32. E alcançarás a vida eterna, que aqui Jesus chama de casa do meu Pai. Jesus é o caminho. E caminho, a gente só conhece caminhando nele. É um convite para um relacionamento, para uma jornada junto com Jesus. Não é apenas um dogma, uma doutrina, uma ideia para você incutir na cabeça, mas é para você conhecer, através do caminho, a verdade. E essa verdade que faz a gente experimentar vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Curva sua cabeça. Eu quero fazer um apelo agora. Você que está assistindo, neste momento, talvez você tenha procurado muitos caminhos. Caminhos esses que não têm sido geradores de vida, que não se mostraram verdadeiros. Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa semana eu orei. Eu acordei madrugadas e clamei. Talvez foi por você. Falei assim: Senhor, aquele que estiver assistindo, que o Teu Espírito Santo, que é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o convença através da Tua palavra. A palavra, a mensagem de Cristo que gera fé salvadora. Se você, nessa manhã, foi convencido pelo Espírito Santo, que Jesus é a verdade, a única verdade, o único caminho, então você pode agora colocar-se de joelho aí na sua casa, aonde você estiver, e entregue a sua vida a Deus. Renda a sua vida a Deus. Com as suas palavras, rasgue o seu coração, a sua alma, diga: Senhor, eu sei, eu reconheço
que os meus caminhos têm levado a becos sem saída. Aquilo que eu achava que era vida tem sido morte. As verdades se revelaram mentiras. Mas se Jesus é o caminho, Ele é o caminho. Então, Senhor, eu quero andar por esse caminho, eu quero conhecer esse caminho. Eu quero que a minha vida ela se desenrole ao longo desse caminho, na presença de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E você que também já conhece a Deus tanto tempo, já conheceu essa verdade, mas de alguma maneira, por alguma razão, você foi desviando, pegou rotas, pegou atalhos como peregrino. Essa manhã você pode voltar para o caminho. Volte para Jesus. Só Ele dá vida. Eu quero orar por todos agora. Pai Santo, Deus bendito. Que precioso que é saber que o que mais pode nos perturbar, desnortear, ó Deus, a nossa mente, bagunçar o nosso coração, é a incerteza daquilo que vem pela frente. Mas nós não precisamos nos preocupar, ainda que por um breve tempo tenhamos que sofrer, as lágrimas insistam em cair, ainda que neste mundo, Senhor, a gente enfrente situações, ó Deus, que nos deixam perplexos. Tudo isso terá um fim. E obrigado porque Jesus é aquele que vai colocar um fim nisso e trazer uma continuação gloriosa. Obrigado pela realidade da cruz, do Calvário, através do qual um novo e vivo caminho foi estabelecido. Obrigado porque já nos está preparado um lugar na casa do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também será nosso. Aliás, que já é nosso. Louvado seja o Senhor. Eu peço a Deus, por esta pessoa que hoje está entregando, reconhecendo, foi convencido de maneira sobrenatural de que Jesus é o caminho de Deus, é a verdade de Deus, é a vida de Deus. Confirma, Senhor, então, essa verdade em seu coração. Confirma a aceitação, confirma a tua presença, que seja inaugurado uma nova vida, um novo e promissor caminho se abriu diante dos seus olhos de fé. Louvado seja o Senhor por isso. Oh Deus, abençoe e confirma. E aqueles também de nós, ó Deus, que tem se desviado do caminho, tem sido seduzido por atalhos que não Jesus Cristo, mas se conhecem nesse dia e estão voltando para Ti. Oh Deus, confirma o perdão, confirma a aceitação em nome de Jesus. Esses que estão arrependidos, estão confessando, alguns em lágrimas diante de Ti, confirma, Senhor, o Teu perdão, a Tua aceitação, o Teu amor, mais uma vez. Nós Te louvamos, Senhor, que coisa maravilhosa, e sabemos que um dia, o Senhor vai vir nos buscar, e como é bom saber que o Senhor nos quer junto de Ti mesmo. Nós esperamos com expectativa esse grande e glorioso dia. Até esse dia chegar, nós queremos permanecer e perseverar no caminho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém.